Fala pessoal, tudo bem? Bom feriado aí para todos, né, que é 7 de setembro. Então pessoal, no vídeo anterior, um rapaz postou um comentário para mim ler Ezequiel 20, o versículo 25 e 26, tá? Onde ele entende que Deus deu uma má lei, ou que a lei não seria boa, tá? Eu vou analisar isso aqui. Deixa eu só dar um abraço aqui para um seguidor que pediu. Eu não lembro se é Ademir ou Ademar, mas é lá de Pato Branco, tá? Às vezes quando as pessoas pedem eu esqueço, tá pessoal? Porque muita coisa que eu tenho que lidar aqui, às vezes eu esqueço. Então um abraço aí para Ademar ou Ademir de Pato Branco, um abraço para ti, um abraço para todo o Paraná, tá bom? Então vamos lá, esse versículo 25 e 26 de Ezequiel 20, tá? Diz assim: deles então estatutos que não eram bons, e normas pelas quais não alcançariam a vida. Contaminei-os com as suas oferendas, levando-os a sacrificarem todo o primogênito, a fim de confundi-los, de modo que ficassem sabendo que eu sou Deus. Então, quando a gente faz uma leitura assim, ignorando o contexto de Ezequiel, dá a impressão que ele está falando sim, que Deus deu estatutos que não eram bons, correto? Mas será que realmente Deus deu estatutos que não eram bons? Vamos ler uns versículos antes, a partir do versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, não andando segundo os meus estatutos e observando as minhas normas, os quais o homem deve praticar se quiser alcançar a vida. Opa, aí já temos uma contradição. Como é que Deus fala aqui que as normas e estatutos eram para eles alcançarem a vida e aqui ele fala que não, que deu maus estatutos e maus normas? Vamos continuar lendo. E profanaram meus sábados. Então eu me propus a derramar a minha cólera sobre eles e saciar contra eles a minha ira no deserto. Mas acabei desviando a minha mão em consideração ao meu nome, a fim de não profaná-lo aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Contudo, mais uma vez tornei a jurar que de mão levantada para eles no deserto, que os dispersaria entre as nações e os espalharia em terras estranhas, porque não praticaram minhas normas e rejeitaram meus estatutos e profanaram os meus sábados, e seus olhos foram após os ídolos imundos de seus pais. Eu vou resumir aqui para vocês o que Ezequiel está falando. Ezequiel está falando que o povo se negava a seguir a lei dele, se contaminando com idolatria, com ídolos. Então Deus ia fazer o quê? Fez o quê? Espalhou os israelitas dentre os povos. Dentre os povos. Então aqui já tem um contexto. Qual foi o motivo por que Deus espalhou os israelitas entre os povos? Porque eles não seguiam a lei, não seguiam a lei, que é os mandamentos, ali os estatutos, e porque eles profanavam os sábados. Então aqui é o primeiro problema. Se a pessoa entende mesmo ali que Deus estava falando que Deus mal estatuto, então esse Deus é um bipolar, vocês concordam comigo? Ele espalha o seu povo entre os outros povos, porque eles não seguiam os mandamentos dele que eram para alcançar a vida, e profanava o sábado, e ao mesmo tempo ele diz que esses mandamentos eram ruins. Não faz o menor sentido, né, pessoal? Então, vamos continuar aqui, ó. Porque não praticaram minhas normas e rejeitaram meus estatutos, profanaram meus sábados, e seus olhos foram após ídolos imundos dos seus pais. Deles, então, estatutos que não eram bons, e normas pelas quais não alcançaria a vida. O que ele está dizendo aqui? Quando ele espalha os israelitas entre os povos, ele dá para os israelitas, através desse espalhamento, desses estatutos que são dos outros povos. Ou seja, eles iam se contaminar com idolatria, iam seguir outros deuses, iam profanar o sábado, porque eles já estavam entre os outros povos. É isso que Deus está falando. Então, quando ele fala aqui, ó, dei esses estatutos, na verdade, uma tradução melhor seria o permitir que eles se contaminassem com esses ídolos. Já que eles querem tanto, seria uma tradução melhor. Pois bem, filho do homem, fala à casa de Israel e diz-lhe: eis o que diz o Senhor Deus. Ainda nisto me ultrajaram os vossos pais ao agirem com infidelidade para comigo. Desculpa, eu pulei o versículo aqui, o 26. Contaminei-os com suas oferendas, levando-os a sacrificarem todo o primogênito, a fim de confundi-los, de modo que ficassem sabendo que eu sou Deus. O que ele está falando aqui? Sacrifícios de primogênitos. Deixa eu até ver aqui o capítulo que é. Sacrifício de primogênitos que eram oferecidos para aquelas divindades como Deus Moloque.
Nós temos algo aqui parecido em Êxodo 22. Ó, Êxodo 22, 28. Não tardarás em oferecer da tua abundância e do teu supérfluo. O primogênito de teus filhos tu me darás. Farás o mesmo com os teus bois e com as tuas ovelhas. Durante 7 dias ficará com a mãe, e no 8º dia mo darás. Então esses versículos aqui de Êxodo 28, pessoal, esses estatutos aqui, alguns teólogos fazem uma ligação com isso de Ezequiel 28, que dá a entender que em determinada época os judeus faziam seus filhos passarem pelo fogo. Parece que outros profetas também mencionam isso, né? Quando Deus está reprimindo essa prática. Fala que os israelitas fizeram passar os seus filhos pelo fogo. Eu acho que é Jeremias, se eu não estou enganado. Então, quando Deus fala aqui que ele permitiu essas coisas, esses maus estatutos, como esse aqui de Êxodo 28, que alguns entendem que é disso que ele está falando, ele está falando justamente por isso, porque eles não seguiam a lei e profanavam o sábado. Tanto que aqui em Ezequiel 28 tem a palavra blasfemar. Blasfemar é o quê? É substituir por, trocar por, é tirar uma coisa e colocar outra. Aqui Ezequiel 20. Pois bem, fala a casa de Israel e diz: eis que diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram. Aqui a Bíblia de Jerusalém coloca ultrajaram, mas aqui é blasfemar, tá? No hebraico. Os vossos pais. O que ele está falando? Que eles blasfemaram, eles trocaram o culto de Deus por um culto de outros povos. Então é basicamente disso que o profeta está falando. Ele não está falando que a lei era ruim ou foi abolida, ele está falando de um mandamento específico. Que é no caso aqui, ele está sendo bem claro, ele está falando de sacrifícios de crianças. É disso que ele está falando. Que eles estavam praticando, que estava desagradando a Deus. E dos sábados. É disso que ele está falando. Ele não está falando que a lei é ruim, que a lei era maligna, que a lei era uma lei incapaz de produzir vida. Não, aqui no próprio Ezequiel 28 ele fala que Deus deu uma lei que era capaz de produzir vida, e eles estavam blasfemando essa lei, colocando estatutos que eram de outros povos, como por exemplo sacrificar crianças ao fogo. Isso era uma prática que era do deus Moloque, onde eles faziam uma criança passar pelo fogo, aí vem toda a origem do inferno, que eu já expliquei aqui para vocês, etc. Até porque senão nós temos uma puta contradição aqui, ó, que Deus fala aqui no versículo antes que deu lei que podia para gerar vida, e aí chega no outro versículo ele fala que deu maus estatutos. Então não faz sentido, né, pessoal? Até porque tem uma diferença muito grande entre lei e estatutos. Lei é o conjunto de normas e mandamentos, tudo isso é lei. Agora estatutos são coisas que estão na lei, e nem todos os estatutos que estão na lei foram bons, como esse aqui que eu mostrei para vocês de Êxodo 20. Então pode ser até que sejam estatutos que os sacerdotes, os escribas tenham pegado de outros povos e colocado ali como se fosse lei. Então, para finalizar o vídeo, tem que saber essa diferença. A lei é a Torá. A lei tem estatutos. Só que nem todos os estatutos eram bons, porque eram os homens que iam colocando esses estatutos, incorporando na lei. Tá bom? Então acho que deu para entender, né, pessoal? Que aqui no caso o profeta não está falando que Deus deu maus estatutos. Ele está falando que Deus permitiu essas práticas, justamente para provar que Ele é o Deus. E a lei dele, ele mesmo disse que era para gerar vida, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí se ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.